E se eu te dissesse que existe uma pergunta que já fez pessoas desistirem de Deus, que já empurrou gente para a beira do abismo, que já manteve homens e mulheres presos numa culpa tão pesada que eles simplesmente pararam de orar, pararam de buscar, pararam de acreditar que havia saída? Essa pergunta é: será que o que eu fiz é imperdoável? Você já se fez essa pergunta? Você já olhou para o seu passado, para o seu erro, para o seu momento mais escuro e sentiu que tinha cruzado uma linha da qual não dá mais para voltar? Talvez você nunca tenha falado isso em voz alta para ninguém. Talvez você carregue isso há meses, há anos, num canto do peito onde ninguém acessa. Hoje eu preciso que você fique aqui até o final, porque o que a Bíblia diz sobre esse assunto pode ser a coisa mais importante que você vai ouvir na sua vida. E eu não estou exagerando. Existe uma passagem em Mateus 12 que durante séculos gerou mais angústia espiritual do que qualquer outra na Bíblia. Jesus está falando com os fariseus e em determinado momento ele diz algo que para muita gente soa como uma sentença sem apelação. Mateus 1231-32 registra assim: por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, e aquele que disser alguma palavra contra o Filho do Homem seria a isso perdoado, mas ao que falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Pronto, esse versículo existe. Jesus disse isso. E durante 2000 anos ele aterrorizou pessoas que se perguntam ansiosamente: será que eu cometi esse pecado? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo sem perceber? Será que já passou do ponto sem retorno para mim? A ansiedade religiosa em torno desse texto é real e é devastadora. Mas antes de qualquer conclusão, você precisa entender o contexto em que Jesus disse isso, porque tirar qualquer versículo da Bíblia fora do contexto é como ler a sentença de um tribunal sem ler o processo inteiro. Você vai chegar à conclusão errada na maior parte das vezes. Para entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, você precisa entender o que estava acontecendo naquele momento. Os fariseus acabavam de assistir Jesus expulsar um demônio de um homem cego e mudo. A multidão estava maravilhada. E os fariseus, em vez de reconhecerem a obra de Deus diante dos próprios olhos, disseram deliberadamente, conscientemente, com pleno conhecimento do que estavam fazendo, que Jesus expulsava demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Eles não estavam confusos. Eles não estavam em dúvida. Eles viram a luz e escolheram chamar a luz de trevas. Eles viram o Espírito Santo agindo e deliberadamente, por orgulho e por interesse político, chamaram aquela obra de obra do diabo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma palavra dita no calor da raiva. Não é uma dúvida que surge na mente. Não é um pecado cometido numa fraqueza momentânea. É a rejeição deliberada, contínua e endurecida da obra de Deus. É fechar o coração permanentemente para a graça, é chegar num ponto em que você não quer mais ser perdoado. Não porque Deus não perdoa, mas porque você definitivamente não quer o perdão. E aqui está a chave que muda tudo. Qualquer pessoa que está preocupada com o fato de ter cometido esse pecado está, por definição, provando que não o cometeu. Porque quem endurece o coração completamente contra Deus não sente angústia por isso, não sente falta, não se preocupa. A própria preocupação é evidência de que o Espírito ainda está agindo em você. Agora que o contexto está claro, deixa a Bíblia falar sobre o tamanho do perdão de Deus, porque ele é maior do que qualquer erro que você cometeu, e menor do que isso não seria digno de um Deus que se chama de amor. Em 1 João 19, a palavra diz com uma clareza que não deixa margem para interpretação. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça, não a maior parte, não os pecados até determinado nível de gravidade. Toda injustiça. E Isaías 118 vai ainda mais fundo quando Deus fala diretamente: vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Escarlate era a cor mais difícil de remover no mundo antigo. Era permanente, era profunda, era a cor usada para manchar algo de forma irrecuperável. E Deus escolheu exatamente essa imagem para dizer: mesmo o que parece irremovível, eu removo. Mesmo o que parece permanente, eu apago. O apóstolo Paulo, que perseguiu cristãos, que aprovou a morte de Estevão, que destruiu famílias em nome da religião, chamou a si mesmo de o maior dos pecadores em 1 Timóteo 115, e no mesmo versículo disse que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, e que justamente ele, Paulo, recebeu misericórdia. Se Deus perdoou Paulo, o que faz você pensar que o seu caso é o único que está fora do alcance da graça?
Existe uma estratégia muito antiga que o inimigo usa contra pessoas que já buscaram Deus e ela é sofisticada demais para ser ignorada. Não é a tentação grosseira de pecar mais. É a mentira sussurrada depois do pecado, que diz agora passou, agora você foi longe demais, agora não tem mais jeito. E essa mentira é especialmente cruel porque ela usa a própria consciência sensitiva da pessoa como arma. Quem não se importa com Deus não sofre com esse tipo de pensamento. Quem sofre é exatamente quem ainda tem o coração voltado para Ele, e o diabo sabe disso. Em João 8, Jesus confronta os religiosos que queriam apedrejar uma mulher apanhada em adultério. Eles usaram a lei, usaram o texto sagrado, usaram o peso moral da religião para esmagar aquela mulher. E Jesus, depois de dispensar todos eles, fez a pergunta mais libertadora da história: mulher, onde estão os teus acusadores? E quando ela disse que não, ele respondeu em João 811, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Não houve interrogatório, não houve lista de condições, não houve primeiro me prove que você mudou. Houve graça antes da mudança, houve perdão antes da perfeição. E a ordem importa, é o perdão que produz a transformação. Não a transformação que produz o perdão. Se você chegou até aqui carregando a pergunta do título no peito de forma pessoal, se você não estava aqui por curiosidade teológica, mas porque genuinamente se pergunta se Deus ainda pode te querer de volta, eu preciso falar diretamente com você agora. O fato de você estar aqui já é resposta. O fato de você ainda se importar, de você ainda querer saber, de você ainda sentir aquela pontada quando alguém fala de Deus, isso é o Espírito Santo que não desistiu de você, mesmo que você tenha tentado desistir dele. Lamentações 322-23 diz: as misericórdias do Senhor não têm fim, as suas misericórdias não se esgotam, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, cada manhã. Não cada ano de bom comportamento, não cada temporada de leitura bíblica consecutiva. Cada manhã você acordou hoje e as misericórdias de Deus já estavam renovadas. Antes de você abrir os olhos, o seu pior dia não surpreendeu a Deus. O seu erro mais feio não foi novidade para Ele, e mesmo assim Ele não retirou o convite. A porta continua aberta. A questão nunca foi se Deus te aceita de volta, a questão é se você vai dar um passo em direção a ela. Existe pecado imperdoável? Existe. É a rejeição permanente e deliberada de Deus? É fechar o coração de forma definitiva para a graça? É não querer o perdão. E qualquer pessoa que chegou até aqui com o coração apertado, com o peso de um erro, com a pergunta genuína de se há saída, essa pessoa já provou pela própria angústia que não está nesse lugar. Você não foi longe demais. Você não cruzou uma linha que Deus não consiga alcançar. A graça é maior do que o seu erro. Sempre foi e sempre vai ser. Se esse vídeo tocou em algo que você carrega há tempo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Tem gente na sua lista de contatos presa numa culpa que esse conteúdo pode soltar. Manda sem hesitar. Inscreve no canal e ativa o sininho porque todos os dias tem vídeos assim, baseado na palavra, sem resposta rasa e sem julgamento. E nos comentários me conta, você já se fez essa pergunta de forma pessoal. Como foi? A gente lê tudo por aqui e você não está sozinho nessa. Até o próximo vídeo.